Opa, deu certo Opa, aí? Gabriel. Agora deu. Joia. Vamos chamar a galera, peraí. Beleza. Aí você envia pra todo mundo que aparecer na hora aí. Não entendi, como é que é? Envia para as pessoas aí. Ah, beleza. Envia o pedido, o convite. Entrou Mari Azarias. A Mária Oi, é minha Mari. amiga. Uhum. Você conseguiu enviar para os seus amigos também ou só para quem é? Não, não, eu acho. Não, não consegui, não enviei para eles, não. Mas eu compartilhei, né, o Ah, bacana. Grammy. Tá escuro aqui, rapaz. Vovó Eliana. Oi, vovó Eliana. Tudo bem? Rodrigo entrou, Rodrigo, tudo Rapaz, jóia? eu estou enviando aqui no perfil. Eliana mandou. Andréia Teixeira também entrou. Andréia, tudo jóia? Tudo bom? Já estamos começando. Só estamos esperando o Juninho enviar para todo mundo lá. A vovó Eliana de Sorocaba. Show. Bacana. Segue Bem-vinda, a vovó gente aí. Eliana. Segue um pouco de peço. A Paty entrou. Oi, Paty, tudo jóia? Oi, Patrícia. Tudo bom. Michele entrou também. Fala, Paty. O Luiz entrou. Ah, o Luiz tá aí. Pensei que não ia participar. O Luiz tá meio doentinho. Eu vi agora ali no grupo, antes de começar. É, dizer que não é Covid, tomara que não seja mesmo. Deus permita. Fala, Luiz. Eu vou começar aqui a gravação, porque a gente vai gravar agora. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer a gravação pro próximo episódio agora. O Zé Daniak Sim. entrou. Fala, Zé, tudo jóia? Ô Zé, nosso tempo quando eu vejo o Zé. Acho que foi em fevereiro, a última Pois vez é, que eu vi. figuraça. Deixa eu começar a gravação aqui. Como você está, seu Zé? Boa noite, senhor José Daniak. Vamos lá. Esse é claquete, tá, gente, que a gente faz para começar. Boa Eu noite, não sei Luiz. fazer que nem o Luiz. Vamos ver se dá para alguma coisa parecida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o Filhos de Francisco. Hoje só eu e o Juninho aqui nessa live de quarta-feira, fazendo a gravação do programa e batendo um papo com o pessoal que está aqui para conversar com a gente. Esperamos que estejam todos bem aí, que esteja tudo ok com todo mundo. Nesse tempo maluco, nesse frio que aparece, que vai embora, que volta um pouquinho. E nessa confusão toda que está o nosso país, né? Com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Toda hora chega alguém falando pra gente, vocês vão comentar uma coisa, vocês vão comentar outra. E, e a gente quase não dá conta, né? Porque a gente grava um programa só por semana. E a E a cada dia gente grava surge. geralmente. A gente grava na quarta-feira e às vezes a gente grava na quarta e o programa vai ao ar na segunda. Então, até ir ao ar, às vezes já passou um monte de coisa, já aconteceu um monte de coisa. Uhum. O último, inclusive, a gente demorou um pouco assim para lançar sobre o aborto por conta disso, né? O assunto aconteceu no fim de semana, a gente gravou na quarta e foi ao ar na outra segunda. Por outro Sim, lado, foi bom que a gente pôde refletir bastante antes de simplesmente colocar qualquer coisa, né? E eu acho que isso ajudou um pouco ao programa ter um pouco mais de profundidade, né? sim. E, inclusive, eu não sei, as pessoas estão elogiando muito. Não sei qual retorno que você teve também, Juninho, desse programa aí. Como é que foi? Do último, principalmente, pelo que comentar primeiramente sobre o trabalho remoto, Zé, também estou no trabalho remoto, ficando em casa direto, não estou saindo, estou vivendo a quarentena, saindo o mínimo possível
E boa noite, Duda Rezende Freitas, ter entrado. Boa noite. Duda, uma das nossas fãs número 1. Ah, que bom. Quer dizer, a gente tem algumas fãs Fãs número número 1, né? Que Tá vão certo. brigando entre si aí. Mas o feedback que você perguntou, o Gabriel, as pessoas, muitas pessoas, não foram poucas, disseram que vem nos parabenizando pela forma cuidadosa que nós abordamos o tema, entende? Parabenizou mulheres, né, principalmente as mulheres, parabenizando pela forma que foi abordado o tema. A Patrícia foi uma, aliás, diga-se de passagem. Então, assim, eu gostei também. Como você disse, foi um bom tempo que ocorreu do fato até nós tocarmos no assunto, que deu para que nós, vou usar a expressão que a gente usa na roça, né? Ruminar. Deu a possibilidade de a gente ruminar aquilo para que fosse abordado da melhor forma possível. O Luiz tá zoando aqui, falou que é a primeira vez que viu o seu rosto, Júnior. Não, você já viu minha foto. Mentira, você já viu minha foto. E nós já fizemos uma reunião pelo Skype também, você me viu. Naquele dia que eu tava tricotando no sofá, você me viu, Luiz. Você esqueceu. Vocês não acreditam nisso. A gente fez uma reunião do filho de Francisco. Aí quando a gente olha, tá lá todo mundo contando piada, conversando. Quando eu olho pro Juninho, ele tá tricotando. Tricotar. Caraca, que sujeito é esse? Ele tem o hobby dele tricotar. Eu até pensei que tinha errado a idade dele, mas... Não. Tô nos 30 ainda. A parte tá falando, tá muito chique esse fundo da gente cheio de livros e vinis. Pois é, achei bacana. O meu é padrão. Não, mas o meu é uma biblioteca, né? Hã? O seu é uma biblioteca. É uma estante de livros e tem uns joguinhos ali também. Tem um War, tem um Cuca Legal, que chama um jogo ali das minhas irmãs e tal. Embaixo do Cuca Legal tem o Hero Quest, cara. Conhece o Hero Quest? Isso, claro. Oxi. Pô, rapaz. Que legal, cara. É raro encontrar alguém que conhece, mas Quando eu morava com é bom. Oi? Quando eu morava com os meus eu só sei jogar de... É o único RPG que eu jogo, assim. Faz tempo que eu não jogo, mas eu gosto, cara. Também. A partidinha. Mas a gente tá muito nerd, né, Julinho? RPG, um bocadinho. Livro, vinil. Mas vinil é show de bola, cara. Vinil... Não, foi um ex-aluno meu que fez arquitetura. O assunto mais nada a ver. Conversando com ele, pintei o quarto, não gostei da cor verde, né? Ficou todo verde e tal. Na verdade, eu não estava aqui em casa, estava viajando. Aí perguntei para ele o que poderia fazer. Ele falou: pinta uma parede de preto. Pintar de preto, achei meio estranho. Ele falou: então coloca em uma parede, coloca vinil. Eu falei: melhor ainda. E realmente, deu uma quebrada, ficou bem legal essa parede de efeito aqui com vinil. Ela toda com vinil. Aqui a gente tem uma... Rosa Daniac, vocês são dois intelectuais da atualidade. Tadinho de mim. Ai, meu Deus do céu, gente. Ai, meu Deus. Contar um segredo. Esses livros aqui atrás, vou contar um segredo. Metade eu não li, tá? Isso aqui metade eu fui ganhando de presente lá. E tem muito livro da família aqui também. Aqui tem livro dos meus sobrinhos, tipo assim, de criança que eu separo meus sobrinhos, vai pegar. Outro dia meu pai veio aqui, ele tá na roça, né? Aí de vez em quando ele dá um pulo aqui, ele veio aqui, pegou um monte e levou para ele ler também. Então eu reuni livro da família inteira, que tava tudo encaixotado lá embaixo. Eu falei, cara, é um pecado deixar livro encaixotado, né? O livro tem que ficar à disposição para você, deu vontade, pegou ali e deu, nem que seja pra dar uma folheada às vezes, né? A Patrícia falou que os livros dela ficam do lado da escrivaninha, não aparecem. Os meus também não, porque tem pendurado aqui e fica aqui no canto aqui também. Eu gosto dessa parede de vinil, essa eu faço questão que apareça. Essa é legal pra caramba. Mas, falando sobre o episódio, né? Eu achei bacana porque eu lembro que quando acabou, a gente conversando ainda, né? Aliás, antes de começar a gravar o episódio sobre aborto, eu tava muito tenso, eu até comentei com o pessoal, né? Falei, não sei, eu acho que por mim, pela minha vontade, eu nem tinha muita vontade de gravar, né? Porque tava muito pesado o clima, sabe?
a forma como todo mundo estava discutindo aquilo estava bem, sei lá, estava difícil de entrar no meio da confusão. Eu preferia ficar um pouco de lado em relação a isso. Só que Uhum. aí a gente foi e tal, conversando, digerindo, ruminando o assunto, né? E depois que a gente terminou, eu vi que ficou bem bacana. E quando eu estava editando, nossa, eu me surpreendi mais ainda, que eu achei que ficou bem legal, porque a gente soube equilibrar as coisas, sabe? Cada um acabou abordando um ponto de vista e a gente não se contradisse. Um foi Sim. encaixando com o do outro, assim, sabe? Não ficou uma coisa incoerente, sabe? Não Sim, sei, sim. assim, se a nossa opinião, um tem uma opinião, às vezes não concorda com algo do outro, mas no programa não pareceu muito isso. Não, eu acho que E foi pode falar. perspectivas que nós abordamos, porque foram perspectivas, vamos colocar pessoais, vou colocar a palavra pessoal, mas é Uhum, porque o pessoal, ele é o filtro, né, que vai passar tanto a doutrina e como também nós absorvemos o fato. Então, nessa perspectiva uhum, pessoal, não individualista, né? Então, nós trabalhamos as nossas perspectivas e não houve contradição. Eu acredito não percebi também, porque eu ouvi depois também, gosto de uhum. ouvir. Abraço a Ana Flávia. Ana Flávia e o Henrique também. O A Ana Henrique, Flávia falou aqui pra gente. Ei meninos, bacana demais o trabalho de vocês, só continuem. Aí o Luiz falou que cada dia que passa, acho que um discurso pró-vida que coloca a doutrina antes da misericórdia será uma abordagem sem a salvação de Jesus. É exatamente isso. uhum, O cristianismo é religião da misericórdia, né? Se a gente deixar de abordar a misericórdia, o acolhimento, o amor, perde sentido, né? Fica contraditório com a própria doutrina, né? E tem até uma discussão outro dia no nosso grupo, do podcast, que, abraço, Henrique. que um cara falou lá, o tweet de um rapaz falando assim, que o cristianismo seria a religião da ética, não da moral. No sentido que não é uma série de normas, de doutrinas, assim, uma moral pré-estabelecida que a gente tem ali um estilo de vida. Uhum. É antes uma ética, algo que vem pessoal, uma consciência daquilo, de como funciona, e daí a gente vai ampliando isso, talvez, para algumas normas, algumas coisas assim, mas não é o central, né? Tanto que os casos podem ser adaptados. É o amor, é a ética, como a gente vê aquilo tudo na nossa relação Uhum. com o que é mais importante. Vamos fazer assim, enquanto um vai falando, o outro vai vendo os comentários, para a gente não precisar de interromper a fala para ler os comentários. Não, a Patrícia comentou, né, ela falou que acho que vocês conseguiram colocar a perspectiva de cada um, mesmo com diferenças. Né, o Gabriel tá mandando aí, o Henrique tá mandando um abraço para você, Gabriel, e ela completou. O principal foi o modo respeitoso e empático com que vocês abordaram o tema. Patrícia, que O bom Henrique que mandou. você percebeu, né, que nós não, porque aquela questão do lugar de fala é um lugar muito complicado. Eu respeito muito o local de fala, né? Claro que entendo que não é o local de fala não é uma questão de exclusividade, né? Não é exclusivista. Nós podemos pensar e refletir, mesmo não sendo mulheres, né? Sendo 4 homens, e de repente algumas mulheres poderiam se sentir não representadas, enfim, e não compreendidas por nós. Né? Mas não tem como ser indiferente a uma questão tão que mexe com o nosso emocional e requer que nós reflitamos, que nós não paramos no sentimento. Por mais que a dor fosse e é muito grande, não tem como parar no sentimento. A gente tem que refletir sobre a situação e como ela se manifesta na sociedade, como se manifestou na sociedade, né? Que foi o que me deixou também mais preocupado. As reações que vieram, as posturas que foram tomadas. Né?
A Ana Flávia está falando aqui bem, já diz o próprio nome do podcast, pois Francisco prega a miséria, vide a Evangelii Gaudium e evangelização das periferias. Com certeza. Ana Flávia, o mais interessante, não tenho certeza disso, mas eu ouvi dizer, sim, tenho quase certeza, que esse nome, o nome do livro do Papa Francisco, que ficou famoso, O Nome de Deus é Misericórdia, ele se inspirou numa frase de Bento XVI, né, que o nome de Deus é misericórdia, que Bento XVI tinha falado. E Francisco, ele é muito bom na ênfase que ele dá, e assim, ele, se a gente for parar para perceber, ele trouxe muito pouca coisa de novo em relação à doutrina, em relação ao que os papas anteriores já falaram, só que ele sabe colocar isso de uma forma muito clara, muito objetiva, muito na prática, e eu acho que o exemplo dele comove também, sabe? Porque ele fala e você vê que ele está fazendo o que ele está falando, sabe? E mexe com a gente porque ele não tem rodeios, ele vai, fala e faz mesmo, sabe? Eu acho que por isso que ele incomoda tanto, né? Não fica uma aparência de uma coisa assim incoerente, demagoga, né? E inclusive teve uma frase que ele colocou outro dia no Twitter que chamou muita atenção, acho que veio até trend topics aqui, sabe? Uhum. Vou até achar aqui que ele falou o seguinte: Deus não precisa ser defendido por ninguém. Deixa eu pegar até a frase inteira aqui, peraí. Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a Uhum. todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao Sim. extremismo e ao fanatismo cego. Eu, quando vi isso, até fui conferir se ele tinha colocado mesmo, porque não é um tom que você costuma Que ele. ver Papa Não. falando, né? É um tom bem direto mesmo. Deus, ele foi muito direto. Deus não precisa ser defendido por ninguém. E peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar o ódio, a violência, o extremismo e o fanatismo cego. Sim. Isso deu um bafafá danado e é muito forte, muito profético, né? E tem muito a ver com o que a gente estava discutindo no último episódio também. O Luiz colocou aqui, né, uma outra coisa. Os fatos posteriores ao evento do abuso, aborto da menina. Por isso eu estou enxergando mal, estou sem óculos. O padre Robson e Flor de Lis mostram que a miséria humana é de todos. A salvação é o perdão de Deus para com a miséria nossa. A própria palavra misericórdia, né, se eu não me engano, nas minhas aulas lá do latim, misericórdia, que é miséria no coração, né, miséria no coração, miséria do coração. Porque quando a gente fala no coração de Deus misericordioso, Deus não tem miséria, né? Quando a gente para analisar, Deus não tem miséria, não tem como Deus ter miséria no coração. Mas o que bota a miséria, o que leva a miséria no coração de Deus é a miséria humana. São as nossas misérias que nós encontramos no coração misericordioso, um coração que acolhe as misérias, que vai de encontro ao que o Luiz está dizendo sobre nós enquanto miseráveis. Mas o problema que eu encontro aí, quando nós não reconhecemos as nossas misérias. Quando a gente não reflete sobre elas e vende, a palavra é essa, vende a imagem de não miseráveis, de imperfeitos, de pessoas a qual prega ou faz em nome de Deus, e isso lhe dá uma posição de infabilidade. Não, nós somos miseráveis. Mas eu acho que a questão está nesse não assumir a minha ou a nossa miséria, né? Sim, sim. Pelo menos um O Luiz ponto está de vista. continuando. O Luiz está continuando aqui. Francisco de Assis ensina o caminho. Somos penitentes antes de sermos justos. Humildade. A raiz de qualquer erro espiritual é acreditar que você está certo. Acreditar-se justo é deixar Deus, o único justo, fora de casa. Francisco. É verdade, eu estava pensando muito sobre isso, sobre tudo que está acontecendo, sobre essas máscaras caindo, né? Que eu acho que aquela frase do Papa Francisco nunca foi tão profética, né? Tempos de máscara caindo. Ele falou
num contexto específico, mas aqui no Brasil a gente está vendo muito isso ultimamente, Sim. assim, com lideranças religiosas, né? Desde aquele episódio lá da descoberta da reunião dos líderes das TVs católicas com o governo, né? Sim. E agora a questão do padre Robson, do Filhos do Pai Eterno, que está no início da investigação, a gente não sabe ainda, né? Mas Sim. a gente não pode fechar os olhos para isso tudo que infelizmente acontece nas nossas igrejas e que a gente, coincidentemente, a gente já falava sobre isso no nosso penúltimo programa, né? A gente fez um programa sobre isso, sobre fé e devoção, foi ao ar na segunda-feira, e na sexta-feira saiu o escândalo lá da Filhos do Pai Eterno, e foi como se a gente tivesse previsto o que ia acontecer, porque a gente falava exatamente disso, como a fé das pessoas, muitas vezes uma devoção ingênua, uma devoção popular, é utilizada com fins nada nobres, por assim dizer, né? E aí eu acho que o caminho é bem isso que o Luiz colocou. A gente buscar pela humildade, né? A nossa igreja, ela... Eu acho que todas as igrejas cristãs têm perdido muito a questão da humildade, da pobreza, sabe? O Papa Francisco fala isso, da gente buscar ser uma igreja pobre para os pobres. Sim. E a gente, muitas vezes, é uma igreja rica que dá uma ajudinha para os pobres. E não é isso, sabe? Tipo, o que o São Francisco viu, o que ele pregava, o que ele mostrou pra gente? Que a pobreza, a simplicidade, elas fazem bem, não é pra gente também, sabe? Que isso faz a nossa fé ser mais coerente, sabe? E pobreza não é miséria, sabe? É você saber fazer as coisas com simplicidade. A experiência mais profunda espiritual que eu tive, que o Juninho também participou, e a Ana Flávia, que está aí com a gente, também participou, foi o MUR, Universidades Renovadas, lá em Juiz de Fora. O Henrique e também. A gente... Oi? O Henrique que está aqui. O Henrique também está aí, com certeza, o Henrique participa ainda. E me marcou muito na vida, porque a gente não tinha paróquia, a gente não tinha dinheiro, a gente era um bando de universitário, sabe, sem dinheiro no bolso, e a gente reunia em qualquer lugar, numa sala de aula vazia, no estacionamento, sabe, rezar. De 6 em 6 meses fazer uma casa de encontros para fazer um retiro, e era um custo para a gente conseguir pagar, porque a gente fazia um trabalho de evangelização, mas tinha que pagar para a igreja para fazer esse trabalho, né? Porque a gente não dava desconto muitas vezes na hora de pagar a casa de retiros, e não é nada barato isso, né? A hospedagem numa casa de retiros. Então a gente ficava 6 meses arrecadando dinheiro, vendendo docinho e pedindo doação em padaria, fazendo serenata de noite para as famílias doarem alimento para a gente fazer. É um trabalho assim de dar o sangue mesmo, para ter um fim de semana ali especial para fazer esse trabalho com as pessoas. E isso, assim, eu acho que foi uma das maiores provas que eu tive de que a gente precisa de muito pouco, sabe? É claro que se a gente tiver mais, é melhor, se a gente tiver um conforto. Agora, quando passa de um limite, aí é complicado, né? Quando a gente vê, por exemplo, lá movimentando bilhões, sabe? Para que a gente precisa disso tudo, né? Por que uma igreja precisa disso tudo? Não sei. A Patrícia, ela escreveu aqui ainda falando sobre a questão da menina, mas eu quero puxar essa questão também, do Padre Robson. Ela vai comentar o que eu fiquei mais incomodada com toda essa repercussão que o caso da menina capixaba teve, foi que a discussão que vejo como principal não foi a protagonista, que é a questão do abuso. Patrícia, eu vejo isso como um problema... Oi? Ela falou foi a protagonista. Não, o principal não foi a protagonista. Isso, desculpa. Não, pode continuar, que eu ouvi errado, acho que falhou ali, pode falar. Não, tranquilo. Não, é um problema de reflexão da maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje, é olhar o problema de uma forma errada.
e às vezes atacam alguém como se fosse o causador do problema. Eu vejo isso assim em muito, principalmente a nossa briga, a nossa briga que eu digo nessa sociedade polarizada, é essa nós agredirmos uns aos outros, sendo que nem eu nem o outro que pensa diferente somos os causadores. Às vezes nos tornamos militantes em uma causa, em um dos lados, mas só que nós não conseguimos refletir a origem muitas vezes, até porque nós temos uma séria deficiência de entender, compreender e lembrar dos fatos passados e fazer uma conexão da história. E nos impede de fazer uma reflexão mais madura. Quando a gente não olha o protagonista, ou quando o protagonista, ou aquele que, né, como na marionete, o artista que vai movimentar os bonecos fica escondido. Só que o problema das questões sociais, questões teológicas atuais, o artista que manipula, ele não está oculto, ele está às claras. Só que, de alguma forma, como nós não vemos a presença desta entidade, desse ser no decorrer da história, parece que ele não é importante. O problema de reflexão atual em vários problemas é não encontrar um âmago. São reflexões superficiais. Atacamos, às vezes, muitas vezes, as vítimas. Não procuramos enxergar quem está articulando toda a situação. Não é somente na questão dessa garota capixaba. É um problema de falta de reflexão em várias vertentes, em várias áreas. Pelo menos eu enxergo e vejo dessa forma. Sim. Eu depois desse programa, depois de toda a reflexão que a gente fez, eu passei a pensar assim que eu não quero mais discutir tanto sobre você ser contra ou a favor do aborto, ser contra ou a favor da legalização do aborto. Uhum. Eu acho que talvez o que eu queira discutir mais é por que esse tema mexe tanto com a gente. Por que isso? Por que ele é tão complicado, né? Porque se a gente vai ser sempre... se a gente for ficar nessa questão da legalização, a gente vai ficar eternamente os dois lados falando seus argumentos, não vai chegar em lugar nenhum, vai ficar uma disputa eterna, sempre de repetição, repetição, repetição. E eu cheguei à conclusão que nem você legalizar, nem você proibir vai adiantar alguma coisa. Que são dois caminhos que cada um tem as suas tem os seus desdobramentos negativos, né? Você arruma um probleminha aqui, mas você ajeita uma coisa aqui, mas arruma mais problemas, assim, né? Eu não vejo nenhuma das duas soluções como algo que vai solucionar mesmo a questão, né? E aí, voltando àquela analogia do suicídio que eu fiz lá no programa, que eu achei que foi bem bacana, assim, sabe, que é uma das formas que eu encontrei de explicar a situação. Com o suicídio é a mesma coisa. Você não... muitos países proibiam o suicídio, né? No sentido assim, você penalizava se alguém fizesse uma tentativa de suicídio e não conseguisse, a pessoa era penalizada, era presa, né? Na própria igreja você tinha isso, a penalização, a pessoa que se suicidava não tinha funeral, um monte de coisa, até para você não estimular essa prática do suicídio. Só que a gente viu que não adiantou nada, pelo contrário, né? Não é uma questão moral, não é uma questão de você falar que isso é certo, que é errado. Que é errado, todo mundo sabe que é errado. Sim. A questão é de pensar o que a gente pode fazer para prevenir, né? Para acolher as pessoas que passam por isso e para evitar que mais coisas cheguem a acontecer. E aqui a Patrícia voltou a falar, né, que o principal, né, violência contra a mulher, realmente é uma coisa que tem que ser muito mais pensada, muito mais prevenida. A gente ainda, por mais que se fale disso, a gente faz muito pouco ainda para mudar essa cultura toda de ver a mulher como objeto, sabe? A cultura machista que está por trás disso tudo. E o papel fundamental da educação sexual. E eu já até comentei isso uma vez num podcast, desde o Concílio Vaticano II, lá nos anos 60, que a igreja apoia a educação sexual. Então faz mais de
sei lá, 60 anos, né? Eu sou de humanas, mas enfim, eu acho que são esses 60 anos que a igreja já fala isso, apoiando, claro, uma educação sexual responsável, né? Que respeite cada idade e que principalmente colabore para a criança não ser abusada, né? E ainda o pessoal acha absurdo isso, né? Porque às vezes não sabe de que está falando. Ouve só alguém falar, educação sexual, você ensinar a criança a fazer sexo. Quando não tem nada a ver com isso, né? Então acho que a gente está precisando muito de estudo, de aprofundamento, de entender o que as coisas realmente querem dizer, o que são as coisas antes de sair vomitando opinião, falando qualquer coisa sem saber mesmo, né? O Gabriel, ele colocou uma sugestão aqui. O Henrique. É um tema, o Gabriel Monteiro, do MUR. Ah, tá, desculpa. Ele colocou uma sugestão aqui, um tema bom para o podcast seria sobre a Gaudete et Exultat. Não, foi o Henrique que colocou. Isso, foi o Henrique. Henrique Monteiro ou Henrique. Desculpa, Gabriel. É o sono. A Gaudete é muito legal, assim, essa exortação. O que o Papa Francisco escreve, gente, as exortações apostólicas dele, as encíclicas, são muito gostosas de ler, sabe? Não tem cara de documento, de encíclica, sabe? Essas coisas pesadas, assim, filosóficas. É muito gostoso de você ler, ele está falando pra gente, né? E a Gaudete, eu acho que é muito... Nossa, parece uma pregação, você vendo, sei lá, um padre Fábio falar, sabe? Alguém que sabe falar, assim, de uma forma acolhedora, né? E você vendo que o Papa falando é muito legal. Eu acho que é um tema sensacional, Henrique. Inclusive, a gente podia abordar mais no podcast Chama o Filho de Francisco, a gente não fez... A gente fez um programa mais específico sobre ele, né? E no da Merticelli a gente também comentou sobre ele, né? Bastante. Mas eu acho que a gente pode fazer mais falando sobre o que ele escreve, né? Os escritos dele. Pode ser bem legal. Bastante. O Luiz, ele pegou o gancho da sua fala sobre o padre Robson. Ele colocou aqui, o padre Robson tem direito a toda defesa, legítima e justa. Só acho que alguém que fez voto de pobreza não tem direito à casa de descanso com ofurô e piscina. Lamento, principalmente, que nenhum superior tenha dito isso a ele. Luiz, como sempre, certeiro e direto ao ponto, né? Para quem não sabe... Ele é muito elogiado. Pode falar. Ele não é à toa, mas para quem não sabe, né? Nós temos na Igreja Católica duas grandes principais vertentes quando nós falamos sobre padre e sacerdócio. Tem um padre secular, aquele que é formado por uma diocese, que tem 2 votos, que é o de castidade e de obediência. Não tem voto, não faz voto de pobreza, o padre diocesano. E tem os de congregação, comunidade, que fazem 3 votos, que é o voto de pobreza, que é o que o Luiz, no caso do padre Robson, de obediência ao bispo, ao papa e aos seus sucessores, e o de castidade. E no caso, o padre Robson, que o Luiz, só para contextualizar aqueles que não conseguem entender, né, não conseguem entender porque não tem um vínculo, né, não é necessário que, não é preciso que tenha, mas é interessante para contextualizar esse voto de pobreza, o que o padre Robson ele fez. Eu só não lembro qual congregação que ele é. Você lembra, Gabriel? Ele é redentorista? Redentorista. Sim, redentorista em Juiz de Fora. Eles são os donos, administradores da Igreja da Glória. Eles estão em Aparecida também, né? Eu acho Sim. Que eles administram lá o Santuário de Aparecida. O Santuário de Aparecida. Enfim, aí volta aquela questão daquilo que é realmente importante. Aquilo que é foco. O que o Luiz disse, o que você disse, como as pessoas... E é o que acontece na corrupção, quando o desvio, né? Tem um livro chamado Desvio da Teoria da Representatividade, esqueci agora quem escreveu, que fala sobre a questão do administrador público. Claro que o padre não é administrador público, mas aquilo que ele está administrando não é dele.
Então, a política, o desvio de conduta, o desvio da teoria da representatividade é quando eu misturo o público e usufruo como se fosse privado. Então, eu tomo posse daquilo, tanto na parte pública, que é política, quanto na parte administrativa religiosa. Ele está administrando o bem coletivo, o padre, porque ele é um administrador paroquial, né? O bispo é o administrador diocesano, o arquidiocesano. E o político também. Ele é um administrador do público, da res pública. Res é coisa em latim, é coisa pública, não é privada, não é dele, não é próprio. Então, essa deturpação, essa falta de limites, e como no caso do Padre Robson e tantos outros casos que podem vir aí acontecer, é esse desvio de finalidade e, bem, aquilo que é mais importante acaba passando despercebido. Né? Porque o valor do dízimo o termo é para manutenção do culto. O dízimo, a oferta, é para pagar a luz, é para pagar o faxineiro, a faxineira, é para pagar a água, não é para ser acumulado. Em obras sociais também, né? Principalmente. Então é manutenção do culto e manutenção do templo, primeiramente, né? Nós somos templo do Espírito Santo, entende? Mas uma característica dos grandes templos, né, é a manifestação do poder. Quanto maior o templo, é sinônimo de poder daquela instituição religiosa. Não é à toa que em São Paulo, no momento oportuno, o bispo Edir Macedo vai construir o Templo de Salomão. É demonstração de força. Entende? Então, bem, claro, tem todo o conceito histórico dos templos católicos e não católicos, histórico, arquitetônico, é um patrimônio que acaba se transformando, mas há o fator de demonstração, uma guerra fria, vamos assim dizer, sabe? Uma luta não armada, mas principalmente estético-visual para poder demonstrar o seu poder, aí a sua força. E Jesus dizia, né, que ia destruir o templo, né, e reconstruir em 3 dias, né? Uma coisa, como que dizendo, olha, não se importem com a grandeza desse templo aqui, né? Não é isso que é mais importante, né? Sim. E 2000 anos depois a gente esquece disso completamente, né? A gente parece que a gente esqueceu tanto, ou finge que não leu o que Jesus falou, né? Que é tão contrário a tudo que a gente faz, né? Sim. Ficam umas desculpinhas, eu preciso de conforto, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Cara, você faz voto de pobreza, né? Como o Luiz falou, voto de pobreza é um nível de hipocrisia muito grande, né? Demais. A gente vê isso, né? Muitos padres, tem um padre famoso aí também que saiu da ordem dele, e eu vi num programa de entrevista, já que ele falou publicamente, eu vou falar, o padre Fábio de Mello. Eu vi no programa de entrevista, a Maria Gabriel perguntou para ele, por que você saiu da sua ordem? Que ele era... Esqueci o nome do padre Zezinho. Esqueci. Coração... Deoniano. Isso, ele era deoniano. Aí a Maria Gabriel perguntou para ele, por que você saiu da ordem? Ele falou, não, porque eu queria ter mais liberdade sobre o meu dinheiro, eu queria e tal, ter isso. Ele deixou claro que foi por questão financeira ali, que ele começou a ganhar muito dinheiro com a venda dos discos dele e tal. Ele até falou, para ajudar uma instituição que eu quero e tal, mas... Ficou muito... No mínimo pegou muito mal, né? E o Padre Fábio é um cara que sei lá, eu gosto muito do que ele fala, eu acho que dos padres que estão na mídia, ele é o que mais tem conteúdo, assim, que eu acompanho, né? E ele tem um tom muito acolhedor, né? Tanto nos programas dele, agora a missa dele está sendo muito bacana, você vê, assim, um monte de artista que você nunca imaginou assistindo a missa dele nos domingos lá. Muito interessante, mas eu acredito que ele, sei lá, seria interessante tomar um pouco de cuidado com esse ponto também, né? Sim. Pode falar. Não, é porque tem 2 comentários aqui que vão estar para... Um é da Mariana e depois da Patrícia. Vou ler primeiro da Patrícia, que ela colocou primeiro.
Tá, Mariana, primeiro. Você entender sobre um assunto, sobre a amplitude de todos os seus ângulos, creio que é a base para se começar a defender, para se defender algum argumento. É o que eu costumo falar, Mariana. Para a gente poder debater, conversar sobre algum assunto, a gente precisa de uma coisa muito importante: subsídio. É uma palavra que nem escutamos tanto hoje em dia. O subsídio é você ter material, né? Material que somente corrobore por aquilo que você acredita, mas material que também vá criticar aquilo que você acredita. Porque é muito fácil pregar para convertido. É muito fácil você falar a língua daquele que quer ouvir e você fala aquilo que a pessoa quer ouvir. Agora, você entender os argumentos contra compreender é difícil. E aí a Patrícia coloca, o problema, Biel, é que essa questão de legalização versus criminalização é uma das raras que existe meio termo. Ou é, não existe, aliás, meio termo, ou é, ou não é. A vovó Helena. É do assunto do aborto. A gente não está dando conta de acompanhar. Sim, aí tá indo, desculpa. Ela está falando de aborto. Pois é, Paty, é muito complicado. Eu e a Paty, a gente ficou outro dia um tempão conversando no WhatsApp, mandando um áudio um para o outro, áudios quilométricos assim sobre esse assunto. E foi muito bacana porque a gente tem pontos de vista diferentes a respeito da legalização do aborto. E só que a gente foi justamente tentando encontrar o que nos unia nisso aí, né? E a gente viu que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina, né? Nesse ponto todo. E eu acho que foi um fruto muito bacana do programa também, sabe? Que a gente conseguiu conversar sobre vários pontos de vista. E que foi engraçado porque a gente terminou o programa e falou, cara, esse programa a gente vai apanhar pra caramba, né? Até agora não levei nenhum tapa, não. Não sei se levou. Ainda não. Foi legal. Deem tapa na gente também, tá, gente? Não precisa ficar só puxando o saco, não. Pode cutucar, pode criticar. Na rádio, vai que dia o programa na rádio vai ser? Rádio foi ontem. Foi ontem, então aí. Terça-feira, 8 da noite. Então vamos colher os frutos aí durante essa semana, pelo menos na rádio. Eu não recebi nenhum. Calma, deve estar fazendo aquele montinho, aquele pacotinho, aí é uma vez só. Não sei se é o horário, porque a gente passa depois da Voz do Brasil na rádio, né? 8 horas da noite, não sei se as pessoas já recebem tanta porrada antes, assim, que né, a Voz do Brasil, tanta notícia boa, né? Aí chega na gente assim, não, tá de boa, né? Tá de boa, as pessoas falando sobre aborto, não. Atordoado. A Patrícia colocou aqui o seguinte, meninos, já que vocês gostam de tocar nas feridas, podiam fazer um programa com temas sobre celibato barra voto de castidade, hein? Nós temos um podcast que falamos sobre o celibato, questionando algumas afirmações, como que é o celibato, né, o voto de castidade, que promove a busca de certos religiosos na prática da pedofilia. Nós debatemos, né, quebrando essa questão, porque já é propagado, já tem pesquisas que, por exemplo, 70% dos casos de abuso sexual contra crianças até 14 anos, adolescentes até 14 anos, acontece no vínculo por pessoas ligadas à família, ou da própria família. Então, claro, não é o que você está trazendo, mas a questão do celibato, tudo bem. Mas nós começamos a trabalhar isso nesse podcast, o Gabriel deve estar lembrado também sobre isso. A gente deu só um comentário breve sobre isso, né? Mas um programa sobre isso seria bem complexo, porque muito. É um tema muito... A gente teria que trazer estudiosos, teria que trazer um padre, talvez, não sei, o lugar de fala dele, né? E ela até perguntou se existe... Eu acho que ela perguntou se existe algum... Quer ver... Existe algum movimento na Igreja Católica que questionar esse voto? Eu já vi movimentos de padres querendo o fim do celibato, mas eu não sei a força que isso tem. Eu não sei como é entre os padres. O que eu sei, e aí eu acho muito complicado, não sei se o Juninho, que foi seminarista, pode dizer melhor como é que é isso, mas há uma ideia forte nos seminários e entre alguns padres
de você, tipo assim, você não pode reprimir esse instinto, então você pode fazer desde que não seja nada errado, sabe? Eles usam umas teorias de Freud lá, até umas coisas um pouco rasas, assim, sabe? Não tão aprofundadas para falar. Eu particularmente acho muito complicado porque entra na contradição, né? Uma coisa é você questionar e ter um movimento, por exemplo, vamos acabar com o celibato? Beleza, vamos acabar com o celibato, vamos lutar para isso, né? Ou então vamos lutar para o aumento do diaconato permanente, que é uma forma de você fazer parte do É. clero sem é, fazer um voto do celibato, né? Uhum. Mas você ter essa vida dupla, você tá no altar defendendo uma coisa e por trás você ter outro comportamento, é muito complicado, principalmente para outra pessoa, porque essa mulher que vai se envolver com o padre, ela vai ter que, ela não vai poder se envolver emocionalmente com ele, vai ser só um relacionamento sexual. Ela não vai Uhum. poder nunca falar que ela está namorando com o padre, ela não vai poder assumir, o padre não vai dar apoio nenhum. Se o padre for transferido de paróquia, ela vai deixar ela para trás. Se tiver uma relação, vai ser mais complicado ainda. E ela vai ser muito discriminada na comunidade. Então, eu acho que se a gente tem uma quantidade expressiva de padres que não seguem o celibato, eu acho que eles têm que analisar com muito cuidado essa questão, sabe? E colocar a mão na consciência mesmo, sobre o que eles estão fazendo com as outras pessoas, né? É, porque na história da igreja não é sempre, não foi sempre que houve o celibato, até mesmo, Uhum. né, no cisma, a igreja católica oriental, para algumas vertentes, a maioria delas é permitido o matrimônio, né? Os padres Uhum. da igreja ortodoxa, a igreja oriental. Há um debate sobre a ampliação dos poderes, vamos assim dizer, né, dos diáconos permanentes, como você falou, Gabriel, né, dos isso, diáconos permanentes, abrir campo para algumas atuações que são restritas aos sacerdotes. Mas a Uhum. questão do celibato é muito fraco sobre essa questão, sabe? Sobre essa questão de pôr a voga, não, é bem baixo mesmo, sabe? Uhum. Claro, tem que É, analisar, não é somente você, né, você seguir o calor de uma, vamos colocar calor de emoção, sabe? É entender por que uhum. foi sugerido isso, é, e bem, uma análise e com certeza como cremos, o Divino Espírito Santo que vem iluminar, né? Sim. Teve até uma discussão sobre isso agora no Sínodo da Amazônia, né? Que o pessoal mais conservador ficou com medo do Papa Francisco acabar com o Sim, celibato e tal. sim, sim. E aí o Papa Francisco falou, não, enquanto eu for Papa, não muda isso. Uhum, Provavelmente porque ele já percebeu que é algo que vai demorar anos ainda para mudar. Pode ser que venha a ser modificado, principalmente por questão da falta de padres, né? Mas o que o Papa está querendo nesse momento mais é ampliar o papel do leigo, né? Então, se está tão difícil ter padres, que a gente não precise de ter tantos padres assim. Inclusive, inserindo mais mulheres aí também no questão. E aí, eu vi uhum. um outro assunto, a Paty colocou assim, quer tapa? Eu vou dar tapa em vocês então. Então Uhum. tá, acho que ter tido uma mulher convidada para o programa. Eu também pensei nisso, Paty. A gente já teve uma convidada, mulher, a Mirticelli, mas eu acho que você está falando do programa sobre aborto, né? Eu cheguei a pensar sobre isso, só que assim, era um tema, já estava tão difícil pra gente, eu vou falar pessoalmente por quê. Que eu pensei assim, cara, já vai ser um programa tão difícil pra gente fazer, a gente mesmo, que se a gente colocar um convidado de fora que não tem a nossa dinâmica para fazer, eu acho que vai ser mais difícil ainda, mais complicado. O que não exime a gente.
vocês... Voltou? Voltou? Ah, beleza, beleza. Tá ok. Você estava falando do lugar de fala, né? Uhum. Eu acho com certeza que a gente, quando a gente voltar nesse tema futuramente, eu acho importante a gente trazer uma mulher para falar. Agora, eu queria dar colocar um pitacozinho assim também, né? Se a gente analisar do nosso ponto de vista a respeito do aborto, a gente não tem uma parte do lugar de fala, que é das mulheres, mas por outro lado, a gente tem uma parte do lugar de fala da criança, do feto que está ali. Né? Todo mundo já foi nascituro, já foi feto, já foi embrião e todo mundo nasceu. Então a gente tem uma parte de poder falar também. Né? Não é só a mulher ali. Como o Juninho falou, é importante o lugar de fala, mas não é exclusivista também. Né? Mas eu concordo plenamente que é importante Uhum. a gente levar. Agora tem Olha, muito. Gente, a gente tá tem, tendo muito. Eu tô me sentindo, cara, o cara famosão, assim, com milhões de comentários. tem, Tá tem, acumulando comentário aqui pra gente. Qual que tem você quer aqui. falar aí, Juninho? Não, é porque tô vendo aqui, até é, o Luiz voltou a falar, tá falando aqui também sobre o celibato, né? Aqui, Gabriel, sobre o que você disse sobre o celibato, às vezes tem uma congregação que defende isso, defende entre aspas, mas não posso publicar que que o Redentor nos proteja. Pode uma colocação a sua. Ele vai falando sobre a questão dos votos e da questão do celibato, enfim, Sobre celibato, às vezes. às É vezes. uma congregação que defende que você tenha um celibato às vezes. Ou seja, ficar lá no meio termo, em cima do muro, que o Uhum. Redentor nos proteja. E, né? Né? Ok, ok. Ótima Eu colocação. A passei sua direto também. para não dar ênfase. Né? Né? Inclusive, o que será que o hacker rachou, né? É a grande pergunta. É a grande pergunta. Acho que isso vai no cerne da questão, que a gente falou um pouco no programa sobre devoções, e que eu acho que tem a ver com isso tudo, com a questão tanto do Padre Robson quanto da Flor de Lis, né? Que eu fiquei abismado com isso tudo, sabe? Que ponto que a gente chegou, sabe? Olha só, teve um repórter do The Guardian, um jornal britânico, que ele colocou assim, essa foi a manchete mais estranha que eu já escrevi, que é cantora gospel, pastora e deputada brasileira, acusada de matar o marido, que já foi filho adotivo e genro dela, aliás, acusada de mandar 8 filhos dela tramarem o assassinato desse outro cara. É uma complicação tão grande, e você vê o poder que essa mulher tinha, a capacidade de influenciar as pessoas, como a gente vê na nossa igreja católica também, né? E a gente pensa, como a gente chegou nesse ponto, né? E eu acredito que as religiões são lugares que possibilitam muito poder, possibilitam muito você ter influência, você tocar de forma afetiva as pessoas. Né? Você vai no coração das pessoas. Então, pessoas que gostam disso, gostam de poder, de manipulação, que são até psicopatas às vezes, assim, vêm nesses lugares excelentes para elas terem esse poder, para elas manifestarem e chegarem onde elas querem, né? E essas pessoas são muito boas em manipular. Você vê o depoimento da Flor de Lis, por exemplo, ela parece inocente, assim, o jeito dela falar, sabe, né? E realmente cativa muito. Então, eu acho que o segredo para a gente evitar cair muito nessas questões é verificar o que está por trás. Tem muito dinheiro, tem muito poder, sabe? Tem muita política, tem muita coisa. Eu, pessoalmente, já vou com o pé atrás. Né? Tudo que é muito grande, né? Como o Luiz falou, o importante é ver onde que é a humildade, se a humildade é verdadeira, sabe? Né? Então aí a gente pode estar tirando com um pouquinho mais de segurança, talvez, né?
Você leu sobre a vovó Eliana? Viu? Sim, que ela falou disso. É Aí a porque deu parte um. complementou, eu falei do lugar de fala. Ela falou, vocês podem e devem falar e discutir sobre tudo. Lugar de fala é lugar social de onde você fala, não significa protagonismo. Tipo, vocês falam sobre aborto no lugar de homens e isso é diferente. Ok, exatamente. Ok. Do meu lugar enquanto mulher, o caso da Flor de Lis é tão... Ah, não, ela está mudando de assunto. O caso da Flor de Lis é Uhum. tão bizarro. É bizarríssimo, Paty, assim. A Michelle, bizarrice é pouco, loucura total. A minha mãe falou que parece coisa de filme de terror, se você for ver, assim, sabe? Só que tá tão bizarro as coisas que a gente não sabe se ri ou se chora dessa história, né? É tão louco. Ele colocou, vai ficar. Mas é muito bizarro, muito bizarro. E a gente tá cheio desses casos, gente. Infelizmente, quando esses casos vêm à tona, a gente precisa pensar que tem muitos que não vêm, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado com a gente, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades religiosas, ou em outros tipos de comunidades políticas, sociais e coletivos, né? Que tem, onde tem poder, tem influência, tem alguém querendo se dar bem e alguém que não tem nada a ver com, enfim, com a ideologia que prega ali de uma coisa mais nobre, por assim dizer, né? Sim, Eu acho que a gente vai sim, sim, ser, já tá sim. acabando a live. O Guilherme mesmo Já vai encerrar aqui. 56 A gente passou minutos. voando, não sei pra vocês, mas pra mim, assim, foi muito rápido, muito... Mais alguma coisa que você quer colocar, Juninho? Alguma coisa que você quer ler aí? Não, a Patrícia colocou mais uma vez sobre a Flor de Lis e, bem, a, a gente tem que, nós temos que refletir. É um processo que dá trabalho, a reflexão, porque você refletir, você tem que se abrir, até mesmo em certas situações, dar o braço a torcer, porque um debate requer uma análise, né? Análigen, do grego, é separar. A gente tem que esmiuçar. Se você olhar por cima, você vai ter uma visão superficial. Então, eu gosto muito desses momentos nossos, e hoje foi melhor do que o primeiro, né? Porque o primeiro foram poucas as participações, mas participações muito boas, e todas elas muito profundas e bem oportunas, e que nós possamos outras vezes fazer esse momento, né? E que nós tenhamos a nossa sensibilidade, não falar mais alto, mas continuarmos sermos sensíveis e refletir sobre aquilo que nós estamos sentindo e refletir sobre, analisar, refletir sobre o que nós estamos vivendo, que é um turbilhão de emoções o que nós estamos fazendo, que nós estamos vivendo nesses últimos tempos, e a gente tem que fazer uma catarse, né? A gente tem que botar para fora, a gente tem que falar, tem que não dá um tumor aí no estômago da gente e não é bom. Com certeza, com certeza. A Michelle falou, adoro vocês, a honestidade com que se doam. Tá sendo muito bacana, gente. A Lu Bassoli também dando boa noite. Boa noite. A Paty falando, refletir em como isso é maravilhoso. Isso é muito bacana desse programa. Eu estou muito feliz da gente tá conseguindo, sabe, ter esse lugar aqui. Para Uhum. mim está sendo sensacional. Eu acho que bom que para vocês está sendo assim também, porque a gente está precisando de lugares como esse, assim, lugares de fala, né, de como esse que a gente pode proporcionar com esse podcast, com esse programa. E, por favor, gente, ajude a gente a chegar a mais pessoas, né? Eu acho que tem muita gente precisando também de compartilhar isso, sabe? Esse incômodo que a gente vê hoje em dia que dá vontade de gritar às vezes, né? E se a gente puder dar uma ajudinha para isso, vai ser bacana, né? Muito, E eu muito queria mesmo. terminar com algumas reflexões, né? Já que refletir é tão importante. Existem algumas perguntas filosóficas que incomodam. E como diz a Paty, refletir em como